Olá, pessoas queridas do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Se você é um apreciador do Ho'oponopono ou se você ainda está começando a conhecer um pouco mais sobre essa filosofia de vida abençoada que é o Ho'oponopono, eu te convido a estar aqui conosco. Vem chegando, vem junto com a gente para compreender na prática como é que o Ho'oponopono funciona. É exatamente isto. Hoje nós estaremos iniciando uma série de vídeos que vão nos mostrar na prática como o Ho'oponopono funciona, com os fundamentos essenciais que estão inseridos nessa filosofia abençoada. Ho'oponopono é muito mais profundo, é muito mais intenso do que vocês possam imaginar. É muito mais do que simples 4 frases ou simplesmente o eu te amo para aqueles que praticam só o eu te amo, ou mesmo as ferramentas poderosas do Ho'oponopono. E só na prática, só com exemplos práticos, é que nós poderemos realmente compreender, entender o que é o Ho'oponopono em nossas vidas, o que é que ele nos propõe em termos de transformação e conquistas. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Giovana Jacinto e nesse Insta eu estou muito mais frequente, a gente pode estabelecer um contato mais próximo e é sempre muito prazeroso quando eu consigo esclarecer dúvidas de vocês, consigo fazer com que vocês compreendam melhor sobre o autoconhecimento, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, que são ferramentas importantes e poderosas que nos possibilitam viver a vida plena, a vida de realizações que todos nós desejamos e buscamos. Porque não é isso que todos nós desejamos? Conseguir viver em plenitude, sentir a paz do eu, sentir a felicidade da realização, das conquistas que almejamos, sentir o amor que tudo constrói. E como é que a gente pode compreender sobre todos esses termos com o Ho'oponopono? Por isso eu gosto tanto dessa ferramenta e insisto em estar aqui sempre clareando mais a respeito. Porque ela é tão simples e tão capaz de nos colocar neste caminho de melhora íntima, de despertar íntimo, despertar espiritual, sabe? Para que a gente possa, sim, nos tornarmos pessoas melhores. E nos tornarmos pessoas melhores não significa pessoas perfeitas, porque não estamos falando de perfeição. Eu não sou perfeito, vocês também não. Nós estamos aqui para aprender a sermos melhor dia a dia, um pouco mais. E é sobre isso que o Ho'oponopono nos ensina. Quando eu falo isso com vocês, é para que vocês compreendam, gente, que eu também tive e tenho os meus momentos de burilamento. Eu também, diariamente, trabalho para me tornar uma pessoa melhor, para vencer os meus mau hábitos, as minhas memórias imperfeitas, desarmônicas, que inconscientemente teimam em se repetir e processar no meu dia a dia, atrapalhando as minhas conquistas, as realizações que eu tanto busco. E como eu posso fazer isso? Trabalhando com a paz do eu, com o Ho'oponopono, para que ele possa me alinhar, me aprumar energeticamente, para que eu possa então, desta forma, me sentir capaz energeticamente e vibracionalmente de conquistar e atrair para mim tudo que eu desejo em todas as áreas da minha vida. É assim que vai funcionar. Então hoje eu venho com uma história prática que me aconteceu recentemente e que nos mostra um dos fundamentos essenciais na vida, que é compreendermos quem somos, qual é a nossa posição nesse mundo, que somos todos um e que estamos aqui para auxiliarmos ao progredir coletivo. Estamos aqui para fazer com que a massa crítica cresça em alinhamento ao bem maior, ao despertar íntimo, despertar de consciência, porque todos nós seremos beneficiados desta forma. E aí, voltando então a essa história que me aconteceu. Agora, recentemente,
me aconteceu um fato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai exemplificar bem um dos principais princípios, fundamentos essenciais que o Ho'oponopono vem nos ensinar. E vocês vão ver que é algo que existe há milênios, que há milênios já vem sendo ensinado inconscientemente à humanidade. Eu tive a oportunidade de ser útil mais uma vez na vida. Isso é bênção, tá, gente? Todas as vezes que nós temos a oportunidade de servir, de ser útil de alguma forma, é bênção divina em nossos caminhos. Porque o maior beneficiado com tudo isso somos nós mesmos. Que esteja claro isso para todos nós. Me surgiu a oportunidade de poder auxiliar a uma pessoa que já estava muito tempo fora do mercado de trabalho. Então, como eu trabalho com muitas pessoas, eu tenho acesso a muitos clientes, pacientes, pessoas que vêm fazer processo de coaching, pessoas que fazem o processo do próprio Ho'oponopono, pessoas que fazem o próprio processo de despertar íntimo comigo. Eu conheço muitas pessoas, né? Eu lido com muitas pessoas diariamente. Então, uma dessas pessoas me pediu gentilmente para ver se eu conhecia alguém que pudesse auxiliar a ela em uma determinada função. E coincidentemente ou não, veio à minha mente aquela pessoa que já estava há muito tempo fora do mercado de trabalho. E então eu consegui fazer com que essa pessoa pudesse auxiliar a que estava necessitando. Fiz só uma ponte de ligação entre as duas, possibilitando então que ambas pudessem ter naquele momento a sua necessidade sanada. A que estava necessitando de ser recolocada no mercado de trabalho e a que estava necessitando de uma atividade específica que pudesse ser desenvolvida. Nos primeiros meses, as duas estavam lidando muito bem com essa circunstância. Isso me deixava bastante feliz de perceber o quanto havia ali uma harmonia sendo desenvolvida. Uma pessoa muito feliz se dedicando de corpo e alma e a outra extremamente grata. E aí, claro que essa junção só podia dar num bom resultado, claro. E eu ficava muito satisfeita com isso. Mas eu comecei intuitivamente a perceber que essa ligação harmônica, essa ligação de bem maior, incomodava algumas energias negativas. Se é que vocês me entendem. Porque vocês sabem que o bem, a satisfação incomoda, não é? Por isso que um dos maiores segredos do sucesso é boca fechada. Nunca contem sobre as suas realizações apenas quando elas já estiverem realizadas. E se protejam muito, porque infelizmente a energia negativa da inveja, da insatisfação do ser humano causa desconfortos e desarmonias que vão além do que a gente possa imaginar. Depois talvez eu traga um vídeo falando só a respeito disso, se vocês desejarem. Então comente aqui para mim se você já vivenciou situações assim, em que você estava com uma extrema felicidade, uma realização acontecendo ou para acontecer, e não conteve isso. Contou para um, para outro, sobre a sua satisfação. E de repente isso despertou uma energia negativa em alguém que te ouviu, em alguém que participou disso, e os seus planos, os seus projetos foram por água abaixo, porque foram atingidos por energias e vibrações desarmônicas. Me conta se você já vivenciou isso. Por isso, guarde para você as realizações que você está planejando, que você está construindo. Compartilha com os seus íntimos mais próximos após a realização delas. A satisfação maior tem que ser sua, compreende? Então guarda com você. Compartilha com o seu anjo da guarda, com o seu eu superior, a realização e felicidade que você almeja. Mas voltando ao caso em si,
eu comecei a intuir que aquela felicidade, aquela situação agradável, estava incomodando dentro do próprio ambiente a uma terceira pessoa envolvida. E essa terceira pessoa, querendo ou não, inconsciente ou conscientemente, aí eu não posso garantir a vocês, ela começou a vibrar negatividade, desarmonia, mas bastante, o suficiente para que eu pudesse captar e pessoas em volta pudessem também captar. Porque ela estava insatisfeita com essa relação de realização, de carinho, generosidade, quando ao passo que ela deveria estar feliz. Olha quantos ensinamentos a gente pode ter com essa história. Prestem bem atenção, porque não é só sobre um dos fundamentos essenciais de saber quem somos e para que estamos aqui, mas tantos outros envolvidos. Prestem bastante atenção. Conclusão: algum tempo depois, tanto ela fez que ela realmente conseguiu que aquela boa relação profissional, aquela relação de troca, harmonia, realização, uma relação de satisfação mútua e plena, começasse a ser rompida. Ela plantou a sementinha da intriga, da inveja, do mal dizer, da fofoca, literalmente, na cabeça da pessoa que era sua conhecida. Ao passo que essa relação profissional tão harmônica, tão poderosa para ambas as pessoas que estavam podendo evoluir e crescer com essa relação, começou a se deteriorar. Começou a surgir desconfiança, começou a surgir desarmonia, que era tudo que essa terceira pessoa queria, com a sua sensação de inveja, com a sua sensação de insatisfação pela felicidade alheia. Resumindo, vocês já entenderam. A pessoa novamente voltou ao mercado de trabalho, perdeu o seu cargo, a sua ocupação. A outra pessoa que necessitava desse profissional capacitado, gabaritado, ficou sem essa capacitação para realizar as suas necessidades. E aquela terceira pessoa estava feliz, satisfeita de ver que ela havia conseguido plantar uma sementinha da intriga ali e destruir essa harmonia que havia se formado. Moral da história, e são muitas. Caramba, Giovana, mas por que isso aconteceu? Mas por que só um pensamento ruim foi capaz de deteriorar algo tão bom que estava acontecendo? Não foi um pensamento ruim, foram vibrações desarmônicas, pensamentos e pensamentos mais ruins, que levou mais de meses acontecendo. Foi ali, fomentando, criando aquela sementinha foi crescendo. Mas essa sementinha só achou espaço porque havia um terreno fértil. Quando eu digo que havia um terreno fértil, é porque essas duas pessoas que estavam harmonicamente trabalhando juntas, atendendo às suas necessidades tão bem, não estavam se protegendo adequadamente. Ou ao menos uma delas não estava se protegendo adequadamente. Ela permitiu que as intrigas pudessem crescer, se alimentar das dúvidas que surgiram em seu coração. Ela permitiu que essa energia fosse tomando conta dela, que fosse crescendo e acabando prejudicando a ela própria, que foi a pessoa mais prejudicada de toda essa situação. Faltou proteção. Então esse é o primeiro
essa é a primeira lição que nós aprendemos. Entendem por que é importante que todos os dias nós oremos, vigiemos, que a gente pratique o Ho'oponopono? Porque às vezes será um processo de proteção contra algo que você nem faz ideia, contra algo que você nem está ouvindo ou vendo, que está acontecendo lá atrás nos bastidores, mas energeticamente está te envolvendo, se você não está blindada sobre essa energia. Então é extremamente importante que diariamente vigiemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com orações, com o Ho'oponopono, que é tão fundamental e importante nesse processo. Se ela estivesse praticando alguma técnica nesse sentido, ou mesmo orando de coração por sua proteção, ela talvez não se deixasse levar por essas energias que foram tomando conta dela. Primeira lição. Segunda lição, vocês devem estar agora pensando, e esse é o principal fundamento deste vídeo a ser aprendido, tá? É um fundamento essencial do Ho'oponopono. Nossa, mas que pessoa ruim essa! Por que ela fez isso? Por que ela desejou o mal de alguém que ela gosta tanto? Alguém familiar dentro da sua própria casa? Como ela foi capaz disso? Por que a outra permitiu? Caramba, por que isso aconteceu? Cabe a gente julgar? Será que cabe a cada um de nós julgar as circunstâncias e ações que acontecem? Será que nós somos perfeitos a esse ponto de poder apontar o dedo e julgar a A ou B? Por que será que houve essa questão? Qual foi a ação que moveu essa pessoa a, conscientemente ou inconscientemente, porque nem eu posso afirmar que tenho um convívio diário com eles. São pacientes meus, né? Nem eu mesma posso afirmar para vocês qual foi o móvel dessa ação. Se ela se sentiu preterida com relação ao que estava acontecendo. Se foi uma inveja que tomou o seu coração sem ela perceber. O que eu garanto para vocês é que de todas as pessoas a que menos se protegia era ela. Porque ela não acredita em absolutamente nada disso. Então ela é um campo aberto. Um campo aberto captando todos os tipos de energias, sejam energias boas ou ruins. Qualquer energia que chegue, se ela tiver em alinhamento vibracional, ela vai atrair para o campo eletromagnético dela, compreendem? Então essa terceira pessoa que destruiu essa harmonia era a que menos se protegia. E obviamente que ela poderia fazer algo nesse sentido. Só que eu não sei se foi consciente ou inconsciente. Eu não sei se ela fez isso por ciúmes, por inveja, por se sentir preterida. E isso é muito comum de acontecer. Isso é muito comum de acontecer conosco, nos nossos relacionamentos amorosos ou de amizade. Quando a gente tem ciúme, se sente preterido. E se a gente não está se vigiando, a gente pode sim atrapalhar ao próximo, só em pensar algo negativo. Quanto mais se a gente toma alguma atitude, se a gente planta uma sementinha ruim. Então, o fundamento essencial do Ho'oponopono: não nos cabe julgar nada e ninguém. Nós não somos conhecedores do contexto, de tudo que está envolvido. Só nos cabe realmente realizar o Ho'oponopono para nos proteger, orar por toda a questão, situação e todos os envolvidos, para que a harmonia se estabeleça em todos os sentidos. Entendam que cada um de nós carrega as suas dificuldades, os seus desafios pessoais e coletivos. E nós temos que entender que nós somos falíveis a algumas questões. Por isso que a oportunidade de servir, de ser útil, de poder acertar dessa vez algo que erramos numa outra, é tão importante, gente, e é tão rica para todos nós.
porque é a capacidade de aprendermos a sermos pessoas melhores, que foi o que eu conversei com vocês lá no início desse vídeo. Olha quanta coisa importante nesse vídeo para que a gente compreenda. Ah, então quer dizer que eu realizando o Ho'oponopono, ele vai fazer com que todos esses fundamentos sejam trabalhados? Sim. Quando a gente realiza o Ho'oponopono, em primeiro lugar, nós estamos nos protegendo energeticamente. Nós estamos elevando a nossa vibração para que essas memórias desarmônicas não voltem a ser reencenadas no nosso contexto de vida. Não voltem a ser reencenadas em ações, em atitudes e pensamentos que possamos ter. Ele nos protege contra pensamentos e sentimentos alheios, porque se a gente eleva a nossa vibração, não vai nos atingir, vai estar fora de nos atingir. Ele vai nos proteger, em especial, contra julgamentos alheios. Nós vamos compreender que quando nós nos permitimos julgar A ou B, nós baixamos a vibração. Nós podemos entrar na mesma vibração daquela energia negativa que está sendo gerada. Então, você que está ouvindo essa história agora, seja sincero com seu coração. Comenta comigo. Você começou a julgar inconscientemente na sua mente? Caramba, que familiar descompensado, que pessoa ruim, por que ela foi fazer isso? Você começou a criar julgamentos inconscientemente ou conscientemente? Te veio à mente alguma situação pessoal? Então vamos aprender que, em primeiro lugar, não nos cabe julgar a nada e nem ninguém. Não conhecemos o contexto de nada. Nós só podemos, na verdade, tomar cuidado com a nossa própria vida, vigiar a nossa própria vida. Proteger o nosso campo eletromagnético para atrair pessoas semelhantes iguais, para viver circunstâncias semelhantes iguais a essa energia de bem-querer, essa energia poderosa de realização que nós estaremos emitindo e atraindo para as nossas realizações. Ho'oponopono, gente, é sobre isto. A lei da atração é sobre isto. O despertar espiritual íntimo é sobre isto. De entendermos a nossa capacidade construtiva. De entendermos que somos, sim, sujeitos responsáveis por tudo que criamos à nossa volta. Então eu realmente espero que vocês compreendam essa circunstância que eu acabei de exemplificar. Quando essa circunstância aconteceu, eu confesso a vocês que é quase que imperceptível o desejo de você querer julgar a A, B, C ou D, quanto mais que eu já havia intuído sobre a circunstância. E quando eu percebi que eu já estava querendo realizar julgamentos que não me cabiam e gerar sentimentos e pensamentos a B, C ou D, eu comecei a realizar o Ho'oponopono, especificamente gotas de orvalho, para purificar e limpar tudo que estava vindo à minha mente, ao meu coração sobre essa situação. E eu fui realizando gotas de orvalho. Se você não sabe sobre o que eu tô falando, aqui no nosso canal a gente tem muito vídeo falando sobre essa ferramenta tão poderosa do Ho'oponopono. Então, vem aqui, acesse um desses vídeos para que você possa compreender melhor. E eu fui limpando qualquer coisa que pudesse surgir no meu campo de pensamentos e sentimentos, porque eu não queria gerar sentimentos e pensamentos, muito menos julgamentos a respeito. Eu não queria fomentar o que já estava acontecendo nesse campo energético, compreendem? Então, eu comecei a praticar Ho'oponopono, sobre aquilo que eu sentia, sobre aquilo que eu pensava sobre a situação que estava acontecendo. E deixa solto que o universo toma conta. O universo age sobre a circunstância, direcionando os melhores caminhos para todas as pessoas envolvidas. E foi o que eu fiz. Deixei na mão do universo
do Divino Criador, para que ele pudesse agir, dando melhor direcionamento, limpando as energias negativas que pudessem estar envolvidas nessa questão. E se eu participei disso, se as pessoas me falavam sobre essa situação, mais do que nunca, dizia respeito à limpeza que eu precisava processar sobre o que estava sendo comentado comigo. Sem julgamentos, sem ressentimentos, sem absolutamente nenhuma impressão a respeito da questão. Entenderam? Fundamento essencial. Não nos cabe julgar nada, ninguém, ação alguma. A gente só pode tomar conta da vida da gente mesmo. Vigiar a nossa própria vida, o nosso campo eletromagnético, para que aquilo que a gente deseja e busque possa fluir em nossas vidas, beneficiando inclusive a A, B, C ou D, a quem tiver que beneficiar, compreendem? É fundamental que a gente entenda sobre isso. Entender que nós não somos perfeitos, que nós estamos aqui para aprender com os nossos erros, aprender a sermos melhores a cada instante. É sobre isso o Ho'oponopono. Não permitir que memórias se processem, se repitam em nossos campos eletromagnéticos. E para isso, nós precisamos cuidar e vigiar das nossas vidas, não da vida alheia. Não nos cabe julgar, entendem? O principal fundamento, gente, do Ho'oponopono neste vídeo é que a gente saia daqui compreendendo que não nos cabe julgar nada, ninguém, ação alguma. A gente tem que cuidar das nossas vidas, vigiar os nossos passos. E olha que já é coisa demais, já é coisa mais do que suficiente para que a gente cuide dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, não o alheio, porque é sobre nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que geramos energeticamente, que nós temos sim controle, não no alheio. Se eu cuido de mim, se eu me protejo, se eu aumento e elevo a minha vibração, a minha energia, eu beneficio a quem está próximo. Eu beneficio especificamente as minhas realizações, aos meus sonhos pessoais. Compreenderam? Eu espero que esse vídeo leve a vocês mais essência sobre o que é o Ho'oponopono, para que vocês possam realizá-lo cada vez mais conscientes da força, da energia, do poder que existe na prática do Ho'oponopono sobre nossas vidas. Eu desejo muita prosperidade e abundância fluindo pelos caminhos de cada um de vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande, um carinho na alma e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!